Hoje eu vou contar pra vocês o misterioso caso de Ray Rivera, um homem que desapareceu de forma bem estranha. Só que o lugar e o jeito que ele foi encontrado é bem mais estranho. Se quiserem conhecer esse caso, já deixem o like, se inscrevam aqui no canal e fiquem até o final. Ray Omar Oliveira nasceu em 10 de junho de 1973. E os pais dele eram Angel e Maria Rivera. E ele tinha 2 irmãos. E ele também era casado com uma garota chamada Alison. E eles moravam no sul da Califórnia. O maior sonho do Ray era ser roteirista e diretor de cinema. E no ano de 2004, ele não estava tendo muito sucesso em escrever roteiros. Então ele decidiu pedir ajuda para um amigo, que morava em Baltimore. O amigo dele se chamava Porter Stanberry. E ele era amigo do Ray desde o colégio. E esse amigo tinha uma empresa, Stanberry Associates, onde ele escrevia sobre investimentos. E ele sempre insistiu para que o Ray escrevesse para ele. Bom, e mesmo não sabendo muito sobre finanças, o Ray aceitou o emprego. Então ele e a esposa se mudaram para Baltimore em dezembro de 2004. Porém, eles planejavam ficar pouco tempo, só tipo uns 2 anos, lá em Baltimore. No dia 16 de maio de 2006, a Alison precisou viajar a trabalho. Ela saiu de casa pela manhã e por volta das 6h30, 7 horas da noite, ela ligou pro Ray. Porém, ele não atendeu. Então ela decidiu ligar para Cláudia, uma amiga dela que estava hospedada em sua casa. A Cláudia atendeu o telefone e contou que por volta das 6h30 o telefone tocou, o Ray atendeu e saiu correndo logo em seguida. Ela procurou ele na casa, porém ele não tinha chegado ainda. Na manhã seguinte, a Cláudia ligou para Alison e avisou que ele ainda não tinha chegado, o que era bem estranho. A Alison então contatou a família do Ray para perguntar se eles tinham alguma notícia dele. Porém, eles não tinham nenhuma, eles não sabiam de nada que estava acontecendo. Quando a Alison voltou para casa, ela notou que o carro do Ray não estava mais lá. E na cozinha havia um refrigerante aberto, um pacote de batata e o aparelho ortodôntico do Ray. Era como se ele tivesse realmente saído na pressa, sabe? Pouco tempo depois, a família e os amigos dele chegaram em Baltimore e eles iniciaram as buscas. Eles ligaram para hospitais, colaram panfletos e investigaram para ver se ele tinha sido visto em alguma cafeteria ou restaurante. E o amigo dele, o Porter, chegou a oferecer uma recompensa de $1000 para qualquer pessoa que tivesse alguma notícia do Ray. Ele também contatou a mídia e assim o caso acabou ganhando mais notoriedade, ficando mais famoso. No entanto, tudo ainda permanecia um completo mistério. Nenhum dinheiro havia sido sacado da conta do Ray, e o cartão dele também não tinha sido usado. Passadas 48 horas do desaparecimento, a polícia iniciou as buscas. Após 6 dias, os pais da Alison estavam procurando pelo carro do Ray, e conseguiram encontrar ele em um estacionamento, no centro de Baltimore. E junto do carro havia um ticket. E segundo o vigia, que trabalhava no estacionamento, o carro já estava lá quando ele chegou na manhã do dia 17. E ali, próximo do estacionamento, estava o edifício Belvedere. Também bem próximo do edifício, tinha um prédio onde funcionava a empresa Stanberry, a empresa do Porter, o amigo do Ray. Então não era tão estranho que o Ray tivesse ido para aquele lugar. Um detalhe é que não havia nenhum sinal de que o carro tinha sido roubado. Era como se ele tivesse só deixado o carro ali. Mais uma vez, bem estranho. Já no dia 24 de maio, alguns colegas do Ray subiram em um edifício garagem. E do lado desse edifício ficava o Hotel Belvedere. E do último andar desse edifício garagem, eles avistaram o que parecia ser um buraco, em um telhado que ficava embaixo. E nesse lugar que tinha esse buraco, embaixo era uma sala de conferências do hotel. E perto desse buraco havia um par de chinelos. E assim que avistaram isso, os amigos imediatamente chamaram a polícia. E ao abrirem a porta da sala de conferência, a polícia encontrou um corpo de bruços no chão, e o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Eu me pergunto como que ninguém sentiu o cheiro, né? Como que ninguém sentiu, porque acho que dá pra sentir, né? Jeffrey Dahmer tá aí pra provar que dá pra sentir o cheiro, mas enfim. Em pouco tempo, a polícia confirmou que aquele corpo era de fato do Ray. E assim se iniciou uma investigação para determinar a causa da morte. A autópsia apontou que ele tinha 3 costelas fraturadas, perfurações nos pulmões, lacerações, traumatismo craniano e uma fratura na fíbula e na tíbia. E por conta desse tanto de coisa que encontraram, concluíram que ele havia caído de um lugar muito alto e que tinha atravessado aquele telhado que tinha o buraco. Só que era preciso determinar de onde ele tinha caído. Então logo surgiram algumas teorias. A primeira teoria aponta que ele havia caído do telhado do Hotel Belvedere. Porém esse telhado ficava a uns 14 metros desse telhado onde tinha o tal buraco que ele tinha caído. O que tornava humanamente impossível que ele caísse naquele exato lugar. Outra coisa é que o Ray precisaria ter as chaves dos funcionários para chegar ao telhado. Os investigadores olharam as câmeras de segurança à procura dele. Porém não havia nenhuma imagem do Ray. E a câmera do telhado estava desligada. A segunda teoria aponta que ele teria caído do edifício garagem, porém a altura entre o edifício e o telhado era de apenas 6 metros, e as lesões que o Ray sofreu eram inconsistentes com essa queda. A terceira teoria aponta que ele havia caído do 12º andar do Belvedere. No 12º andar havia um parapeito, e de lá seria possível
pular e cair naquele exato lugar que ele tinha caído. Porém, para acessar esse lugar, era preciso entrar no apartamento de alguém. E além disso, as janelas não se abririam totalmente. Durante as investigações, os detetives encontraram o celular e os óculos do Ray, que ainda estavam em perfeito estado, o que também era bem estranho, já que ele tinha caído de uma altura bem alta. Então, como que esses objetos estariam intactos? Então, logo a polícia começou a achar que aqueles objetos haviam sido plantados ali. Bom, mesmo depois de tudo isso, o caso continuava um mistério. E logo surgiram mais algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido com o Ray. A primeira foi levantada pela polícia, e ela dizia que ele havia tirado a sua própria vida. Mas a família alegou que ele não tinha depressão e que ele também não usava nenhum tipo de droga. Fato esse que foi confirmado no exame toxicológico. A segunda teoria é de que Ray estaria envolvido em algum tipo de jogo com os membros da maçonaria. Resumindo, a maçonaria é um tipo de sociedade secreta, uma religião. Alguns dias após a sua morte, Alison encontrou uma carta presa atrás do computador do Ray. E segundo a polícia, não era uma nota de suicídio. Nessa carta havia vários nomes de pessoas que estavam ligadas à maçonaria. Segundo a Alison, o Ray costumava estudar sociedades secretas. E por conta disso, muitos pensaram que ele poderia ter sido morto por algum membro da maçonaria. Fato esse que nunca foi investigado. A última teoria envolve diretamente o trabalho do Ray na Stanberry. Ele foi contratado para escrever sobre ações que deveriam ser compradas e que trariam um bom lucro. Porém, essas ações quase nunca geravam o lucro que era prometido. E a Stanberry já havia sido investigada por fraude e falsa informação, após indicar um investimento em uma empresa russa que explorava urânio. E essas ações não renderam o prometido. E os investidores, claro, reclamaram. E por isso a Stanberry foi multada em 1,5 milhões de dólares. E alguns dias antes do seu desaparecimento, o alarme da casa do Ray e da Alison disparou 2 vezes. E nessa ocasião, o Ray ficou bem assustado e com medo de alguma coisa. E após a sua morte, a família começou a acreditar que ele havia sido morto por um de seus leitores. Outro fato que fortalece essa teoria é que no momento em que o corpo do Ray foi localizado, a Stanberry entrou com uma limiar que proibia qualquer funcionário de falar com a polícia. E por conta dessas coisas, muitas pessoas acreditavam que o Porter, o amigo dele, estava envolvido na morte do Ray, seja direta ou indiretamente. Bom, esse caso permanece sem solução até hoje. A polícia encerrou ele como sendo um possível suicídio. Porém, no atestado de óbito, consta a morte como indeterminada, o que impossibilita que o caso seja oficialmente encerrado. Bom, gente, esse é o caso misterioso de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que pode ter acontecido com o Ray e qual teoria vocês acham que faz mais sentido. Já deixem um like e se inscrevam aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!